Eu acho que tá tudo certo. Verificando Verificar aqui. tudo. Certo. Ah, Eu acho que tá tranquilo. não começou ainda aqui. Tô iniciando aqui direto. Tá, então vamos esperar verificar se tá tudo ok pra continuar falando. Lembrando a todos os telespectadores que essa live está sendo gravada e vai ser postada no canal do YouTube, caso você queira assistir depois. Sim, e o canal do YouTube é 9h23 da manhã, assim como o canal da Twitch. Só que aqui tem os dois pontos. E aí, tá tudo certo? Foi verificado, tá tudo certo. Só não foi colocado no podcast, etc. Mas acho que isso é de boa. Pode Tranquilo. colocar aí. Então vamos começar. Boa noite, são 9h23. 23. E qual seria o tema de E hoje? hoje. Sim, só um minuto, deixa eu só dar uma verificadinha aqui pra eu não errar. Que nem. Por favor. Ok, achei. O tema dessa conversa de hoje vai ser. Vai ser quem ganha numa disputa, né? Uma batalha. É, Osasco versus a torcida organizada do Flamengo. Certo, acho que é um tema muito relevante da gente discutir aqui nesse podcast. Uhum. E eu acho que a gente deveria dividir em alguns tópicos, né, e dividir os métodos de batalha. Eu, Sim, sim, claro, claro. eu gostaria de dividir em três métodos. Seria o combate corpo a corpo ou combate livre, no futebol, no racha, ou o combate com preparo, que seria o combate usando armas e o que eles quiserem, né? Sim, 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 sim. Então, antes de falar sobre os métodos de combate em si, eu vou comentar um pouco sobre Osasco, em seguida sobre a torcida organizada do Flamengo, né? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre Osasco, que é um município de São Paulo. É um município localizado na região metropolitana de São Paulo. Possui cerca de 698 mil habitantes, de acordo com o censo de 2019. E tem o sexto maior PIB do Brasil. É um grande município, próspero. E eu vou explicar isso um pouco mais pra frente como aconteceu, certo? E eu gostaria de comentar aqui sobre o lema da cidade, o lema do município. Não sei se você sabe o lema. Não faço ideia qual é o lema. O lema é Urbis Labor. E eu acho que ninguém deve ter entendido aqui, que é uma língua muito estranha, mas vem do ucraniano arcaico. Traduz-se como cidade da opigunação, ou cidade do assalto, certo? Sim, sim, sim. Então, você gostaria de falar um pouco sobre Osasco? Não. Então, eu vou continuar aqui e dizer que, ó, tudo começou em 1962, através de um plebiscito. Houve um plebiscito que tornou Osasco uma cidade completamente livre. E assim, eles fizeram seu lema. Ou seja, o assalto tornou-se uma prática legal. Essa prática funcionou muito bem durante um longo período, 3 dias. Quando todos os osasquianos resolveram sair da cidade e começar a atacar outras cidades próximas. Isso gerou uma rebelião completa e assim o presidente da época, João Goulart, decretou o isolamento da cidade até o fim de seu mandato. Dessa forma, eles ficaram isolados durante um bom tempo, mais ou menos uns 8 anos aí. E depois desse tempo, Osasco teve que abolir esse sistema de assalto livre que não era mais uma prática viável. Mas diversas famílias mais conservadoras continuaram a prática do assalto, que perdura até hoje. Eu só comentar uma curiosidade.
tem um youtuber famoso, não sei se Hum. vocês conhecem, que que ele morou em Osasco, mas ele já se mudou. Nome, Uhum. o nome do canal dele é PewDiePie. Hum. Não sabia dessa informação, que ele já morou em Osasco. Não, ele já morou sim, ele nasceu lá e ele se mudou. Mas isso aconteceu já há um tempo, então. Agora, comentar um pouco sobre a torcida organizada do Flamengo, né? Sim, mas antes eu só queria fazer um comentário aqui, que caso você, ouvinte, queira saber um pouco mais sobre a história de Osasco e sobre essa dualidade entre a vida da cidade e History, que é o Casados e Pelados, e que é um documentário que fala muito bem sobre essa junção do meio urbano e do meio criminoso. Agora voltando o foco para o Flamengo, e perdão, a conexão aqui tá meio complicada. Deu umas travadas na sua voz, mas eu acho que isso não atrapalha Mas o... vamos continuar. A, o Flamengo é uma torcida formada de várias torcidas. A torcida organizada do Flamengo é formada de vários pequenos conjuntos, sendo ele a Charanga Rubro-Negro, a Flamante, a Flapontes, a torcida jovem do Flamengo, Raça Rubro-Negro, o Uruzabada e entre outros que formam esse conjunto de 10 unidades que separam esse batalhão que é a torcida organizada do Flamengo. Não pode parecer, mas a torcida organizada do Flamengo, ela já ganhou alguns títulos na vida delas. Tanto quanto o Campeonato Brasileiro de Futebol Suburbano 20, a Supercopa do Brasil de Futebol Sub-20, a Taça pelo Horizonte de Juniores, que foi onde eles dominaram o Horizonte pela primeira vez, depois perderam para São Paulo, e outros diversos títulos que até hoje seguram a sua dominação perante as outras organizações. O Flamengo em si é composto de pequenos grupos que juntos dominam a de Salvador. Salvador, conhecida também como uma das principais meios de mercado entre Osasco e Fortaleza. Então, eu gostaria de lembrá-los aqui que a gente não vai considerar todo flamenguista para essa luta, que É, eu acho que seria injusto, né? sim. É porque você pode fazer uma pesquisa rápida e descobrir que cerca de 18% da população brasileira é flamenguista. E seria meio injusto porque 18% dos 200 milhões de habitantes seria, sei lá, 1 milhão de habitantes. E habitantes que são flamenguistas contra os 700 mil de Osasco. E seria algo meio injusto. Então a gente vai meio que pegar a mesma quantidade de pessoas. Sim. Mas agora vamos focar na parte das três categorias que nós separamos e vamos começar sobre o combate. Pode discutir sobre isso, colega. Certo. Então vamos começar sobre o combate corpo a corpo. É, eu achei que o melhor jeito de simular um combate desse seria ir procurar um grande simulador, algum tipo de simulador de batalha meio mais preciso que conseguisse simular esse tipo de batalha em larga escala, né? A gente tá falando aqui de centenas de milhares de pessoas numa luta. E depois de algumas pesquisas, de algum tempo gasto pesquisando sobre simuladores de batalha, eu encontrei um chamado Totally Accurate Battle Simulator, que pode ser traduzido como simulador de batalha totalmente preciso. E como o próprio nome já diz, ele é o ideal para simular batalhas em geral, tanto em combate armado como em combate livre. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas isso é realmente preciso? Ele tem... Qual é a garantia que tu me dá que ele funciona mesmo? Então, eu vou agora falar um pouco, voltar um pouco no tempo aqui para Guerra Fria. Ocorreu ali pós Segunda Guerra, até década de 90, né? Na Guerra Fria,
a Rússia queria muito invadir, na época a União Soviética, queria invadir o oeste dos Estados Unidos de alguma forma. E eles ficavam com medo sempre porque eles não tinham certeza de como, eles não tinham certeza de como ter certeza que eles iam ganhar. Assim, diversos cientistas, juntou cientistas de alguns países da Europa, né? E juntar diversos países, cientistas de diversos países na Rússia, e eles desenvolveram esse simulador de batalha, que foi muito útil para diversos ataques que eles fizeram e que deixaram na surdina, né? Ninguém sabe de verdade sobre esses ataques, mas eles realmente aconteceram e deram certo. Foi muito positivo para a Rússia, até que o Japão tacou uma bomba na Rússia e aí acabou o problema de vez. Mas eu usei esse simulador para fazer a batalha e eu já tenho o resultado aqui, mas eu gostaria de contar um pouco mais para frente acerca do combate corpo a corpo. Uhum. Quiser prosseguir para a próxima categoria ou continuar nessa, mas eu quero deixar o resultado para o final. Certo. Por enquanto que seguramos esse resultado, vamos falar sobre futebol, assim. E Osasco tem um time Deu um problema aqui na conexão. que infelizmente não tem muitos títulos, já que ele só tem 3 jogadores. E não é possível jogar uma partida de futebol. Mas, usando um simulador muito acurado, que é o FIFA 17, que é um dos poucos FIFAs que traz essa habilidade de trazer esses times menores, como o time de Osasco, que só tem 3 jogadores, e simulamos ele, uma partida dele contra a... E o resultado foi muito claro, que Osasco incrivelmente conseguiu perder contra 12 jogadores, tendo só 3. E no nosso resultado final faz ter a torcida organizada do Flamengo ter muito mais vantagem no meio do futebol contra o Osasco. Muito bom, muito bom. Então, acho que eu não tenho nada a acrescentar, então vamos para o combate armado, né? Seria algo com mais preparo. Então, Sim, sim. eu estipulei os principais meios de armas, as principais armas que ambos os lados deverão utilizar. Osasco. As principais armas foram pistolas semiautomáticas, pistolas manuais e facas, que são as armas mais comuns e presentes em Osasco. E Flamengo, eu usei cano, bandeira do Brasil e fogos de artifício. Então, esses serão as 3 armas do Flamengo. Uhum. E da mesma forma como no outro simulador, nesse, eu vou usar outro simulador. Infelizmente, eu não posso revelar o nome desse simulador, por tenho medo de dar problema aqui em cima do meu nome. Mas eu também já tenho um resultado que não foi o que eu esperava. A batalha demorou muito tempo. Também eu fiz diversas batalhas e algumas vezes o Flamengo ganhou, algumas vezes Osasco ganhou. E meio que eu não tive um resultado muito claro. Então eu acho que nós precisamos ficar mais na teoria. Na teoria, quem ganharia isso? Eu acho que, na teoria, por causa da experiência, eu acho que o Osasco ganharia num confronto planejado. Se você pegasse o mesmo número de pessoas de Osasco e a mesma quantidade de pessoas da torcida organizada do Flamengo, eu acho que Osasco com certeza ganharia por causa da sua inteligência e do seu âmbito de defender contra-atacantes pelo meio do Brasil. Entretanto, a torcida organizada do Flamengo, se fosse com uma investida 100%, provavelmente ganharia tanto pela sua experiência em roubos, em furtos, tráficos de coisas e pessoas, teria uma chance muito maior por causa do seu número, que, como eu posso ver aqui, mostrado no site lojadoflamengo.com.br, que mostra exatamente quantas pessoas conseguiram a blusa do Flamengo, que automaticamente fica aderida ao seu corpo, transformando você em um flamenguista oficial. Esse número é 14 bilhões de pessoas. E Osasco
olhando pelo seu site, que mostra a quantidade de pessoas que existem, participantes da Guarda Municipal de Osasco, que são 13, com certeza perderiam desse ataque de investida por causa da grande quantidade de números. Então, usando matemática básica e um pouco da equação de Néstor, chegamos que tanto na batalha de grande escala como igualdade, a vitória tenderia muito mais pela torcida organizada do Flamengo, pela sua sorte e malandragem. Muito bem, então temos resultado aí de 2 lutas. E agora eu vou mencionar o resultado que eu obtive no Tabs, né, no Totality Accurate Barrel Simulator. Que foi, eu simulei, botei ambos os times, 600 mil pessoas de cada lado, dei uma arredondada assim pra baixo, sabe? E botei pra lutar no meu computador, certo? Meu computador deu umas travadas, né, porque é muita gente. E Sim. aconteceu um evento muito surpreendente, vamos dizer assim, que foi que, quando eu botei combate corpo a corpo, sem arma nenhuma, os flamenguistas trapacearam e levaram canivetes, facas. E eu não esperava por isso, e acabou que eles conseguiram trucidar os osasquianos, né? E eles ganharam a batalha. Uhum. Eu deixo você decidir se isso foi eles foram desclassificados ou se foi mérito deles eles ganharem essa batalha. Eu acho que foi totalmente mérito deles, por causa da sua história de malandragem, que eu já previamente já tinha comentado. E eles são, sim, um grupo que vão contra a lei. Mas eles ganham pelo contra a lei, diferente de outros times. Então eu acho que uma vitória definitiva, ao meu ver, que a torcida organizada do Flamengo completamente destruiria Osasco. Então a gente poderia botá-los em um país, fazer um país só pra eles, e botá-los pra lutar que certamente o Flamengo destruiria o Osasco. Temos aqui nosso veredito. Se tiver, Exatamente. então, se tiverem alguma dúvida, podem comentar. Esse vídeo será upado no YouTube. Você que está assistindo no YouTube, pode comentar aí embaixo que vamos responder. Você pode, em breve também começaremos a usar o Twitter. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Isso foi uma ótima conversa, adorei. E para as pessoas que estão no YouTube, agradeço muito por ter escutado até aqui. Agradeço por ter compartilhado, ter curtido e ter concordado com a nossa opinião. E que algumas pessoas tenham uma boa noite de sono também, quando escutam. E se você estiver escutando isso em qualquer outra mídia, obrigado por assistir e boa noite. Boa noite, já são 9h23.